Perfeito. Então, a gente está agora já sendo gravado. Essa gravação vai ficar disponível no nosso canal de YouTube. Vocês receberão todos os links de tudo que vocês precisarem. Fiquem tranquilos. Em até 2 dias desse webinar, tá? Então, no nosso e-mail de segmento. Então, vou deixar agora a palavra com o Luiz, que vai passar essas informações aí tão relevantes para vocês, tá bom? Então, Luiz, é com você. Valeu, Cristiane. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio na divulgação. Obrigado, Mariela, também pelo apoio na divulgação. Obrigado pelo apoio de vocês. As meninas de marca, as meninas que fazem acontecer. Muito obrigado. A Ana Luísa Maia, eu acho que ela não está conectada, mas de qualquer maneira, obrigado, Ana Luísa, também pelo apoio às atividades de engenharia. A Ana Luísa é responsável pelos clientes Brasil. E bem-vindos todos, mais uma vez. Meu nome é Luiz. Como a Cristiane me apresentou, eu sou responsável pelo apoio aos clientes de engenharia da América do Sul, da divisão da engenharia que a gente chama de Latin South. E hoje eu vou fazer a apresentação para vocês eu vou compartilhar alguma informação com vocês sobre o processo de revisão bibliográfica. Por que ele é importante para a gente, por que ele é importante para mim, por que ele é importante para vocês, por que ele é importante para todo mundo. Na verdade, esse processo é um processo que hoje é muito simples para todo mundo, é muito importante para todas as áreas, e muitas vezes a gente não faz porque a gente não tem o costume, porque a gente não dedica, não foca o tempo para fazer esse tipo de ação. E é uma perda de energia, na verdade, quando a gente deixa de fazer isso. A gente sempre tem tempo de entrar nas redes sociais, mas a gente não tem tempo de verificar se existe algum artigo, alguma revista, algum editor que esteja publicando informação dentro da nossa área de interesse. Muitas vezes porque a gente não faz uma revisão bibliográfica. Então, muitas vezes a gente fazia a revisão bibliográfica só no momento da criação, no desenvolvimento de uma pesquisa, mas hoje em dia a gente pode fazer revisão bibliográfica para tudo, na verdade, a qualquer momento. Porque a gente quer saber o que está acontecendo no planeta, a gente está querendo saber o que está acontecendo em termos de informação no planeta, na indústria mundial. Então, é muito importante, sim, a gente sempre fazer essa revisão de maneira diária. Tanto é que as plataformas hoje elas têm o que a gente chama de alertas, e esses alertas permitem que facilitam o nosso dia a dia, simplesmente enviando para a gente uma mensagem sempre que houver conteúdo novo que atenda ao nosso critério de busca. A gente vai falar um pouquinho sobre o critério de busca e a gente pode colocar a plataforma, ou programar a plataforma para mandar um e-mail por semana para a gente dizendo assim: olha, Luiz, tem um novo usuário, olha, tem um novo artigo que atende aquele teu critério aquela tua área de interesse de pesquisa. Então, isso pode ser feito através da revisão bibliográfica, na verdade, da revisão de informação. Eu vou pedir para quem não está conseguindo me ouvir, quem não conseguir me ouvir, favor, reconectar-se. Alguma coisa assim. Vamos ver se isso aí funciona, porque não tem muito que a gente possa fazer. Então, voltando aqui à agenda, o que a gente vai ver é o processo de revisão bibliográfica de maneira ampla, completa, relevante. A gente vai ver alguns adjetivos para a nossa revisão bibliográfica. A gente vai ver como que a gente pode buscar a informação, como que a gente vai selecionar as fontes de informação, e mais adiante a gente vai para as perguntas e respostas. O objetivo hoje é a gente discutir, a gente conversar um pouco, revisar algumas recomendações. E eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que eu conheço, que eu aprendi nos últimos anos. Eu estou há 6 anos trabalhando na Elsevier, estou nessa indústria de informação há um pouco mais de 20 anos,
E antes da indústria de informação, eu trabalhava de uma maneira paralela à indústria de informação, não, na indústria de software, talvez, mas na parte de gestão de documentação de informação eletrônica. Então, fluxo eletrônico de informação e o arquivamento, gerenciamento eletrônico de documentos, antes de eu entrar para essa indústria. Então, vamos adiante. Então, o que a gente vai ver agora? Eu não consigo nem ver as minhas telas, tem tanta tela aqui. Aí, alguns links de referência, como a Cris já falou e a gente já comentou, a gente vai compartilhar os slides, vocês não precisam tirar foto de nada, não precisam, mas de qualquer maneira, aí nesse slide vocês vão observar 2 canais de comunicação da Elsevier Live com vocês. Um é o YouTube, que promove todos os vídeos de treinamento de uso nas nossas plataformas, e o outro é o Instagram, para vocês saberem o que está acontecendo com a gente, o que a gente vai fazer, o que a gente já fez, o que a gente está promovendo, o que a gente está divulgando. Então, isso tudo vocês vão consultar nas nossas redes sociais, de uma maneira geral, mas principalmente no Instagram e no YouTube. Através do portal de periódicos da CAPES, a gente vai falar um pouquinho de conteúdo do portal de periódicos da CAPES, principalmente porque é o conteúdo que está disponível para todos vocês conectados hoje. Então, dessas ferramentas, a gente vai cobrir algumas delas. Se por acaso vocês fizerem um pôster para as páginas de vocês, esse pôster aqui ficou muito bacana, que promove justamente o conteúdo Elsevier disponível através do portal de periódicos da CAPES. E antes da gente começar a falar um pouquinho, eu consultei uma ferramenta nossa, Saival, para simplesmente fazer uma análise da nossa produção, da produção científica de engenharia no Brasil. Como é que ela vai? Então, 20% mais ou menos da nossa produção científica mundial, dentro da perspectiva Elsevier, é das engenharias e tecnologia. A principal área é de ciências da vida, medicina, saúde, e depois a gente tem as ciências da natureza, ciências sociais, artes, humanidades, um pouquinho menos. Bom, mas dentro das engenharias a gente tem a área de computação, que basicamente domina, né, com 35%, 34% de toda a produção. Essa é a produção do Brasil para todo o mundo, a produção brasileira em termos de engenharia. Então, boa parte dessa produção de engenharia ou de tecnologia é da área de computação, de sistemas de informação. Depois a gente tem das engenharias, a gente tem engenharia elétrica com 20%, que é bastante. Depois mecânica, aeronáutica, civil, estrutural, química. Engenharia química é muito importante também no Brasil. A de mineração um pouco menos. Então aqui a gente só pode, para a gente ter ideia do quanto que a gente está produzindo em termos de informação de engenharia. Alguns outros países eles têm como referência um número um pouco maior do que esse número que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem o principal foco nas tecnologias, na engenharia. Por isso que eu acho que a gente tem um número ainda um pouco abaixo de algumas nações um pouco mais desenvolvidas que o Brasil. Bom, essa informação ela está sendo oferecida para vocês através da Elsevier, que é uma das principais editoras de informação científica, das mais tradicionais. Ela está na indústria desde o início. Aliás, eu acho que ela começou a indústria de informação e ela vem evoluindo em termos de recursos de informação científica, de serviços de informação científica e avançando nos últimos anos, décadas, nas áreas de tecnologia. E é aí que surgiu a divisão, a vertical de engenharia, que oferece alguns serviços para as engenharias e geologia e tudo aquilo, e física, e tudo aquilo que tiver relacionado com as tecnologias, as ciências exatas, na verdade. E nos últimos anos, com base na demanda do próprio usuário, as nossas ferramentas elas vêm oferecendo, além de conteúdo puro e simples de consulta em texto completo, elas vêm oferecendo informação consolidada. Então, quer dizer, ao invés de eu ter acesso a um gráfico, por exemplo, eu tenho um gráfico interativo para poder extrair pontos desse gráfico. Ao invés de eu ter dados
ao longo de um texto, eu tenho esses dados todos consolidados numa única tabela, porque eu posso baixar essa tabela, posso exportar para o editor para minha editor de planilhas, e aí eu posso simplesmente trabalhar ou mexer com aqueles dados. Quer dizer, eu posso, no final das contas, recuperar a informação de forma rápida e precisa e posso já obter os dados que vão contribuir para o meu processo de resolução de problemas. Então, esse é o processo. E essa é a editora. Eu estava tentando dar uma espiada aqui nos comentários. Eu acho que a sala está lotada. Eu não esperava tanta gente assim, mas se houver demanda, a gente pode repetir essa apresentação mais adiante e a gente vai compartilhar também a gravação. E, naturalmente, toda a equipe Elsevier vai estar à disposição para esclarecer dúvidas. Mas isso a gente pode programar mais adiante, não se preocupem. Repassem para os seus colegas, por favor. Então, o que a gente vai ver inicialmente? Dentro dos processos científicos, a gente tem vários tipos de revisão de informação da evidência. Alguns processos são um pouco mais sistemáticos, outros são criteriosos, outros dependem dos nossos pares ou de outros pesquisadores, ou de dados estatísticos. O que a gente vai ver hoje é o que a gente pode fazer em termos de revisão, de consulta, de busca de evidência, de informação, de literatura das engenharias. Então, o que a gente vai ver hoje? Como que a gente vai encontrar, onde que a gente vai encontrar a bibliografia, as nossas referências para o nosso dia a dia, para as nossas atividades do dia a dia. A gente não vai discutir hoje os processos de revisão, de tratamento dessa literatura. Não, a gente vai simplesmente identificar algumas boas práticas de como, de quais fontes a gente deveria usar no processo de levantamento de literatura para a gente usar nas nossas atividades acadêmicas. E a gente vai ver os critérios que a gente pode usar de amplitude, quer dizer, data inicial até a data final da informação. Quer dizer, se eu estou fazendo uma consulta a uma informação que foi publicada hoje, quer dizer, o estado da arte, ou se é uma informação que foi publicada há 10 anos atrás, porque eu estou querendo entender qual foi a evolução de uma tecnologia, ou há 20 anos atrás. Então, eu estou querendo saber se essa informação, ou a fonte de informação, ela cobre uma faixa extensa de dados, ou de datas, perdão. Eu quero saber da qualidade dessa informação. Quer dizer, sempre que eu estiver recuperando informação, eu tenho que garantir que seja de qualidade, porque eu estou querendo gerar produção, trabalhos de qualidade. Então, qualidade gera qualidade. Então, sim, eu preciso buscar fontes de qualidade. E quais são essas fontes de qualidade? São aquelas fontes que normalmente já são indicadas para a gente como fontes que garantem a veracidade da informação, garantem que aquela informação é verídica, é confiável e pode ser usada. E, além disso, muitas vezes, as fontes, as melhores fontes para a gente usar, são aquelas que têm a relevância garantida. Então, como saber qual fonte usar? Como saber de onde tirar documentos, quais tipos de documentos que eu vou extrair das fontes e quais fontes que eu vou usar? Isso tudo pode ser muito confuso no primeiro momento do nosso processo científico. Quer dizer, da onde que a gente vai tirar informação? Porque hoje a gente tem acesso ao mundo de informação, mas da onde? Qual fonte escolher? Qual site escolher? Qual revista escolher? Qual livro que eu vou ler? Sim, uma ótima referência sempre vai ser o meu orientador, o meu par de pesquisa, o meu professor. Sim, são excelentes referências. Ou até mesmo um artigo eu posso usar como referência e, a partir daquele artigo, buscar outros artigos similares. Eu sempre posso trabalhar dessa maneira. Agora, é importante eu saber e eu garantir que a minha escolha vai me levar à qualidade. E a qualidade e relevância, elas passam pela qualidade do editor, pela qualidade, por todo o trabalho que o editor faz
para oferecer aquela informação. Então, muitas pessoas hoje não vivem sem Elsevier na área de saúde, porque grande parte da informação publicada na área de saúde tradicionalmente é publicada nas melhores revistas, nas revistas mais bem recomendadas, mais bem qualificadas do planeta, da indústria de informação. Então, essas revistas são oferecidas pela Elsevier. Então, Elsevier é uma referência de qualidade para saúde, por exemplo. E é isso que a gente tem que buscar quando a gente está fazendo uma análise para engenharia, que é o nosso foco. Então, a gente vai ter que identificar as melhores fontes. Fontes pode ser um site, pode ser uma revista, pode ser um local, porque sim, talvez muitos de vocês não tenham usado informação impressa, mas talvez algumas pessoas ainda acreditem que a biblioteca seja o melhor lugar para pegar um livro e ler. Sim, é muito silencioso, muito tranquilo, é sempre agradável o ambiente da biblioteca, então eu posso pegar um livro e ler. Mas tem gente que tem preferência pela leitura digital. Então, como revisar a informação no formato digital, acessar a informação digital? Então, o objetivo é levantar a informação, revisar tudo aquilo que tem de opção de informação, em termos de informação, para que seja feita a escolha e identificadas as melhores possibilidades de pesquisa. Porque é assim que a gente vai ter transparência no processo de seleção, vai ter transparência depois no processo de documentação daquele processo científico, para que ele seja replicado por outros. Porque uma das principais características da ciência é que ela precisa ser replicada. Sim, para que ela seja entendida, para que ela seja praticada. Quanto melhor for o meu levantamento e mais qualificado for o meu processo de levantamento de informação, maior vai ser a chance de eu publicar aquele documento. Quer dizer, maior vai ser a chance de eu ter o meu produto sendo usado por outros e sendo publicado por outros. Então, é isso que a gente vai ver agora. Como é que se pronuncia Elsevier? Elsevier, tem muita gente que fala Elsevier, Elsevier. Então, assim, a gente chama de Elsevier em português. Mas aí alguns, quando estiverem falando inglês, vão falar Elsevier. Ou então, em outros idiomas, cada um fala um pouco diferente. Então, assim, vocês fiquem à vontade. Eu prefiro ler a palavra em português. Então, lendo Elsevier em português, aí vai ficar Elsevier. Mas fiquem à vontade para falar como vocês preferirem. E por que a pesquisa séria é importante? Bom, tá certo, né? O que é uma pesquisa séria? É uma pesquisa confiável, é uma pesquisa que vai produzir resultados científicos, é uma pesquisa que vai, com base em produção científica anterior, vai agregar, vai inovar a comunidade científica. Então, o que a gente vai buscar dentro da nossa pesquisa? Se a informação é confiável, se ela é tendenciosa ou é neutra, se o autor que eu vou usar como referência, que publicou artigos que eu vou ler e vou referenciar, qual é a reputação dele, qual é a reputação da própria editora que publicou aquele documento, da revista que publicou aquele documento. Então, são critérios que eu sempre tenho que ter em mente ao longo do meu processo de revisão de literatura. E a proposta é essa. Quer dizer, essa é simplesmente uma recomendação de processo de revisão de literatura. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pontos agora, mas essa é simplesmente uma proposta. Na verdade, provavelmente vocês já fazem tudo isso ao longo do dia de vocês, porque são questões muito simples. E, principalmente para aqueles que usam informática, acessam a internet, tudo já está sendo feito intuitivamente. Mas a gente vai ver esses processos simplesmente como uma orientação para quem ainda não está seguindo isso.
Se a gente for para a internet, a gente vai encontrar muitas metodologias diferentes de revisão bibliográfica, revisão sistemática. Mais adiante, a gente até pretende formular algumas sessões para discutir outras questões referentes ao processo de pesquisa e referentes ao uso do nosso conteúdo na indústria mundial, que isso é sempre bacana. Sim, vocês vão receber uma cópia dos slides. Mas antes, eu tenho algumas correções aí para fazer nesses slides. Tem alguns slides que eu não traduzi e tem alguns slides que eu tentei traduzir, mas o corretor me errou. Quer dizer, ele me ajudou errado. Mas eu vou corrigir isso para garantir que vocês recebam a versão final toda em português, toda traduzida, toda com menos erros de português possível, né? Mendeley para sim, o gestor Mendeley é uma das referências que eu vou citar mais adiante. Vamos avançar um pouquinho? Então, como é que a gente vai começar o nosso processo de revisão bibliográfica de informação? Da onde que a gente vai tirar a informação? Bom, então a gente vai ter algumas fontes e o que eu particularmente recomendo? Que a gente sempre comece pela biblioteca. Não tem lugar melhor para a gente começar o nosso processo de revisão bibliográfica que a nossa própria biblioteca. Então, nada melhor do que consultar a página da biblioteca para consultar o catálogo de informação produzida, registrada, cadastrada para aquela instituição. Então, eu, de cara, vou para o catálogo da biblioteca. Naturalmente, antes de ir ao catálogo, eu tenho que saber aquilo que eu quero. E a gente vai ver aí, mais adiante, como identificar as áreas temáticas, as palavras que eu vou usar para recuperar o conteúdo. Porque não adianta nada chegar na biblioteca e simplesmente olhar, puxa, quanto livro, quanta informação. Sim, mas o que eu quero daquela biblioteca? O que eu quero daquele catálogo de institucional, o OPAC, o catálogo da biblioteca? Eu não vou falar, vou preferir não falar de nomes, mas cada biblioteca tem sim um catálogo, um sistema de catalogação de todo o seu acervo. E é lá que vocês vão encontrar livros, revistas, todo material impresso, teses, dissertações, trabalhos de fim de curso, toda informação produzida pela instituição vai estar lá. Lógico, se eu estou pesquisando numa instituição, não tem nenhum lugar melhor para eu saber de onde tirar informação ou ideias de como avançar no meu trabalho de pesquisa. Então, eu posso selecionar um trabalho para dar continuidade a um trabalho desenvolvido numa instituição. E onde que eu vou encontrar esse trabalho? No catálogo da instituição. Toda instituição, hoje em dia, também tem um repositório institucional. Repositório institucional é o quê? É um grande balaio de informação que é colocada, produzida pela instituição e é colocada nesse balaio. Então, é uma extensão ao catálogo, onde toda informação produzida pela instituição e de valor acadêmico para aquela instituição, acadêmico de pesquisa para aquela instituição, é colocado. Então, eu posso colocar trabalhos, eu posso colocar os arquivos mais pesados, por exemplo, em texto completo, enquanto que no catálogo eu coloco só o registro. Então, eu crio uma ficha de um documento lá no catálogo, enquanto que no repositório eu posso colocar o documento propriamente dito em formato eletrônico, naturalmente. Então, eu tenho que começar o meu trabalho de revisão bibliográfica pelo catálogo, pelos repositórios, pelos catálogos, repositórios, e depois eu vou para as bases de dados. O que são as bases de dados? Para a grande maioria, provavelmente todo mundo conhece isso. O que é uma base de dados? Uma base de dados é uma fonte de informação qualificada, produzida por algum editor, produzida por alguma empresa. Então, a empresa simplesmente vai para a indústria de informação, seleciona algumas revistas, seleciona algum tipo de conteúdo e organiza aquele conteúdo, indexa aquele conteúdo, quer dizer, bota tags em todos os documentos para permitir uma rápida e eficaz recuperação desse conteúdo. E depois disso a gente chama de base de dados. Sim, eu estou falando porque a Elsevier é uma das principais editoras que oferece base de dados. Então, uma base de dados é simplesmente um site, hoje em dia, que oferece informação qualificada, confiável,
pronta para ser usada por todos vocês. Então, é uma página. E aí, base de dados, a gente vai encontrar o quê? A gente tem umas bases que são abertas, que são recomendadas. Algumas bases, principalmente para a área de saúde, a gente encontra algumas bases que são muito boas, que são confiáveis, inclusive oferecem conteúdo em português. Sim, essas normalmente já são referenciadas pela própria biblioteca. Por que eu estou falando referenciada? Porque se vocês vão para a internet aberta e fazem pesquisa, pura e simplesmente por palavras, por temas, vocês vão ter que qualificar a fonte, vocês vão ter que qualificar qualquer resultado que vocês encontrem. Por quê? Para evitar qualquer uso indevido de informação inverídica, informação não qualificada, informação não científica, informação falsa, fake news, fake documents, fake tudo. Então, recomendo fortemente que vocês façam uso de bases de dados de informação qualificada, que vai ser oferecida pelos catálogos, pelos repositórios e bases de dados. As bases abertas, como eu falei, são recomendadas normalmente pelas instituições. As bases assinadas pela instituição, naturalmente, complementam o acervo que a instituição precisa, que a comunidade da instituição de pesquisa precisa, e ela faz assinaturas individuais que complementam aquele conteúdo que é oferecido pela instituição através de assinaturas como, por exemplo, as assinaturas da CAPES. A CAPES faz assinatura através do portal de periódicos da CAPES. A instituição ela obtém acesso, o direito de acesso e de uso dessa informação. Então, recomendo essas fontes de informação, por onde começar. Bases de dados, aí a gente vai entrar nas bases de dados, são as bases comerciais, são as bases da indústria de informação, são essas que são produzidas pela Elsevier, por exemplo, que oferecem informação qualificada. Quer dizer, o que a Elsevier oferece? Ela oferece conteúdo que vocês podem recuperar de maneira fácil através de um motor de busca e podem fazer uso imediatamente, sem ter que passar pelo processo de validação daquela informação, de pagamento do direito de uso daquela informação. Então, vocês podem simplesmente ler toda a documentação, obter os dados, fazer uso de toda a informação, porque vocês têm acesso através de assinaturas feitas pelo portal, pela CAPES, pelo portal que estão disponíveis para vocês através do portal de periódicos da CAPES. Base de dados. Então, a gente vai ter bases que oferecem texto, bases que oferecem dados numéricos, bases que oferecem mapas, vídeos, imagens, filmes. Então, aqui na tela, a gente vê alguns exemplos de fontes de informação. Então, a gente vai ter algumas fontes que são de citações. Citações, elas trazem o mínimo de um documento. Que eu vou ter o quê? Eu vou ter o nome do autor, eu vou ter o título daquele artigo, daquele documento, eu vou ter quando que ele foi publicado, eu vou ter o identificador único, eu vou ter uma informação mínima daquele documento. Quando eu vou para as bases ANI, Abstract and Index, eu vou, índices e resumos, eu vou chegar a um registro de cada documento um pouquinho mais completo. Então, eu vou ter acesso aos dados da citação, mas também vou ter acesso ao resumo completo, a palavras controladas, palavras-chave. Então, eu vou ter dados adicionais que são oferecidos pelas bases ANI. Vou ter bases que oferecem o texto completo. O texto completo, naturalmente, é aquilo que todo mundo sonha, que oferece o texto completo para que, de maneira rápida, direta, o usuário possa revisar o texto completo. Porque não tem nada melhor, muitas vezes, do que revisar o texto completo para você confirmar se aquele documento vai poder contribuir com a sua pesquisa, o seu trabalho de pesquisa ou não. Então, essas são as bases em texto completo. Depois a gente tem as bases de dados e bases numéricas. Essas são específicas para algumas áreas que requerem dados já compilados, tabelas. Livros são tabelas e esses dados a gente encontra nessas plataformas, são bem específicas. A gente tem bases de mapas que oferecem mapas e oferecem a opção de busca visual, por exemplo. Então, você vai em cima do mapa, desenha um retângulo e obtém documentos publicados para aquela região que você marcou dentro daquele retângulo. Então, a busca visual, são bem bacanas essas bases, essas fontes.
No caso da Elsevier, tem uma ferramenta que se chama GeoFacets, que oferece esse tipo de recurso. E depois tem as bases de vídeo, filmes, imagens, que aí a gente pode botar uma base de vídeos, Netflix. Quem me conhece, eu falei que não ia falar, mas então um serviço de streaming de vídeo qualquer, todos eles oferecem vídeos e eles naturalmente trabalham, organizam aquela informação para oferecer o serviço de melhor forma. Por quê? Bom, cada uma dessas bases o conteúdo vai estar hospedado num repositório de dados. Esses dados serão organizados. Que dados são esses? São os metadados, são os campos, os atributos, são as tags de cada documento, que permitem a rápida recuperação desses documentos. Porque, naturalmente, na hora que você coloca dentro de um balaio, você vai querer recuperar. E como é que você vai recuperar? Você vai ter que colocar uma etiqueta para recuperar de maneira fácil. Então, o que os editores fazem? Eles colocam toda a informação num repositório e colocam as etiquetas. Eles pegam os metadados, organizam esses metadados e, através de motores de busca, permitem a recuperação dessa informação. Então, por exemplo, se é um serviço de streaming, eu vou ter uma opção de busca por classificação, tipo de filme, duração de filme, ou filme publicado, ou que tenha tido um determinado autor ou ator participando. Então, cada interface, cada plataforma, cada site de acesso vai oferecer uma série de campos, de tags, de índices que vão permitir a recuperação do conteúdo. E o que vai ser recuperado? Bom, aí depende do tipo de base de dados, de informação. Por quê? Porque tem a de texto completo, que oferece o texto completo. Sim, aí tem o motor de busca, que inclusive busca no texto completo. Agora, se eu não tenho o texto completo, se é uma base ANI, o que eu vou buscar? Eu vou buscar no resumo, eu vou buscar nas palavras-chave, eu vou buscar nos campos que tenham sido criados para permitir uma recuperação rápida daquela informação. Então, essas são as fontes de informação, são bases de dados. Esse slide eu tenho que traduzir para vocês, que aqui a gente vê as vantagens e desvantagens de cada tipo as características, na verdade, de cada fonte de informação. Então, em resumo, o que eu queria comentar com vocês? As bases ANI são as bases de resumos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês, que elas têm os metadados, têm os resumos, mas elas não têm o texto completo. As bases de texto completo, elas têm toda a informação já pronta para o usuário final. Agora, qual é a vantagem da base? Quais são as principais diferenças entre as bases de resumos e as bases de texto completo? Bom, as bases de texto completo, elas normalmente são mais restritas, elas são menores. Por quê? Porque quando a gente faz uma assinatura de uma base de texto completo, a gente está pagando por tudo. A gente não tem como pagar só por um artigo. A gente paga pela assinatura de uma revista. Assim como a gente paga por revistas de leitura que a gente paga por aquela assinatura. Então, as bases em texto completo, elas são um pouco mais caras porque, sim, elas oferecem o texto completo. E as revistas, as bases de resumos, ANI, elas são elas são mais baratas, porque elas têm toda a informação organizada, e não tem o texto completo. Mas o texto completo ele pode ser interconectado, interligado a partir de informações do próprio documento. É o DOI que a gente usa, é o identificador do único do objeto. Então, esse identificador único do documento ele pode ser usado para interligar o usuário, o registro de uma base referencial ao próprio documento. A grande vantagem das bases, em resumo, é que elas são baratas. Por que elas são baratas quando comparadas com outras bases, em texto completo, principalmente? Porque elas oferecem informação que não fere o direito autoral do autor ou do editor. Então, essas bases ANI de resumos, elas oferecem resumos, elas oferecem títulos de documentos. E
isso, na verdade, não tem um custo. É a informação que o usuário potencial daquela informação precisa para recuperar aquela informação. Então, as bases ENI, elas recebem esses dados mediante acordos com os editores para processar, para normalizar, para administrar, padronizar todos esses metadados, formatar todos esses metadados e permitir uma busca ampla em conteúdo amplo. Por que amplo? Porque uma consulta em resumos não é cara, porque o custo de um resumo é muito mais barato que o custo de um texto completo. E, naturalmente, para todas essas bases de dados, a gente vai ter uma interface, a gente vai ter um motor de busca. E esse motor de busca, hoje em dia, já está usando inteligência artificial para facilitar a recuperação, para agilizar a recuperação da informação. Principalmente porque a gente, no dia a dia, está mal acostumado a usar bases gratuitas, de consulta gratuita na internet. E essas plataformas normalmente oferecem um motor de busca muito bom, que muita gente confunde com o oráculo. Então, assim, é o Deus que responde a tudo. Sim, quando a gente não sabe o que quer, o Deus vai oferecer o melhor hotel, vai oferecer o melhor avião, o melhor voo, o pacote turístico, o melhor filme, a melhor comida. Olha, mas quando a gente está falando de literatura científica, não é bem assim. A gente precisa de um motor que atenda especificamente a um critério de busca por autor científico, por editor científico, por assunto científico e não aquilo que a gente encontra na internet aberta. Então, para esse processo de revisão de literatura, a gente vai passar, como eu falei para vocês, eu preciso traduzir, finalizar a tradução desses slides. Então, a escolha de um tópico. Como é que eu vou escolher um tópico? Bom, inicialmente, eu vou buscar os tópicos que me agradam, aquilo que eu acho que pode representar aquilo que eu quero escrever. Eu normalmente vou escolher um tópico que me agrade, porque naturalmente vai ser mais fácil eu pesquisar aquilo que eu gosto. Também tem que pensar na audiência daquele tópico que eu vou escolher, porque não pode ser algo particular que somente eu vá gostar. Então, eu tenho que revisar aquilo que algumas possibilidades de tópicos que eu vou desenvolver, de assuntos que eu vou desenvolver. E, mais adiante, eu vou revisar a produção científica para saber se aquele tópico já foi explorado, se tem alguma possibilidade de eu adicionar, de eu incrementar, de eu buscar informação ou desenvolver uma pesquisa com base naquele tópico. Aqui a gente tem um exemplo, Netflix, na verdade, é a maneira de você recuperar a informação. Então, quando você está recuperando a informação, a gente vai encontrar o tópico, a gente normalmente já sabe, eu tenho ideia do tópico que mais agrada e aquele que a gente mais quer pesquisar, mas quando a gente vai para informação científica, a gente muitas vezes não sabe qual expressão usar. Por quê? Porque muitas vezes a expressão que a gente tem na nossa cabeça não é uma expressão científica, é uma expressão coloquial. Então, eu tenho que saber, eu tenho que revisar o vocabulário controlado, preferencialmente, para identificar as palavras padronizadas no processo de indexação de todo o conteúdo mundial, para poder recuperar a informação de forma ampla, completa, e definir muito bem o tema que eu vou pesquisar, com base no vocabulário controlado. Porque aí eu vou poder garantir a relevância do meu trabalho, a relevância ou a aderência do meu trabalho, da minha pesquisa, àquilo que eu quero realmente pesquisar. A gente vai ter o processo de indexação, que é justamente esse processo que eu falei de associação das tags, das etiquetas, aos documentos. Então, aqui a gente tem um registro ENI de resumo, a gente tem o resumo dele aqui, a gente tem a fonte, onde que esse documento foi publicado, a gente tem o título lá em cima, a gente tem os autores, as afiliações dos autores, as palavras controladas e as palavras não controladas. Palavra controlada a gente chama de vocabulário especializado por área, especializado, controlado por especialistas. E, além do vocabulário controlado, a gente tem palavra-chave, que é o vocabulário não controlado. É vocabulário não controlado por quê? Porque é designado pelo autor. Então, não é controlado por quê? Porque é o autor que define qual é a palavra-chave.
não é um editor, não é um mecanismo que vai identificar a palavra-chave. Não. Tem mecanismos para identificar palavras controladas. As palavras que vêm de um tesauro, de um vocabulário controlado, mas não as palavras que vêm do próprio autor. Essas são sempre mantidas e são reconhecidas na indústria como palavra não controlada, simplesmente porque é uma palavra de referência para a gente recuperar, mas muitas vezes é uma palavra local, regional, e ela não é abrangente suficientemente para permitir a recuperação global daquele mesmo tema de interesse do usuário. Então, a gente, sim, tem que buscar as palavras, tem que identificar os termos que a gente vai usar na nossa pesquisa. Então, com base na nossa ideia de pesquisa, a gente busca as palavras, e essas palavras, normalmente, usualmente, a gente vai encontrar no cabeçalho, vai encontrar no título do documento, vai encontrar no título de um capítulo, para a gente poder recuperar essa informação. Até que ponto que a gente vai buscar e ajustar essa expressão que a gente está definindo como o nosso tópico de pesquisa. Até o ponto que a gente sentir, olha, essa é uma expressão abrangente, que representa de maneira completa o meu tema de interesse. Por quê? Porque se eu selecionar alguma coisa muito específica, eu posso simplesmente deixar de consultar outros temas correlatos, outros temas que falam também ou estão associados ao meu trabalho de pesquisa, ao meu tópico de pesquisa. Mas eu posso selecionar, por erro meu, alguma expressão muito restrita. Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente buscar o contexto relacionado e mais amplo no próprio tesauro. É uma opção para verificar o contexto daquela minha expressão de interesse, para talvez usar expressões ou definir as palavras de meu interesse, do assunto de meu interesse, as palavras mais amplas, ou expressões mais amplas. Então, aqui a gente tem um exemplo, e aí a gente sai de 85 registros para 500 registros, ou 50 mil registros, e depois a gente percebe, olha, 85 registros é uma expressão muito específica. Realmente não recupera todo o conteúdo de meu interesse. E aí a gente pode começar aquela brincadeira de criação da estratégia de busca, que é um outro tema que a gente deve abordar numa outra apresentação, que é a construção de estratégias de busca. Eu quero buscar uma expressão e a outra. Sim, mas ao longo disso, cada um escreve aquela expressão de uma maneira diferente. Então, eu tenho que botar a primeira expressão, a segunda expressão, a terceira expressão, fazer um ou com todas elas e depois fazer um e com outras palavras e seus sinônimos ou grafias similares. Então, esse é um trabalho que a gente tem que ter, um cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente cria a nossa estratégia de busca, porque a gente tem que garantir que a gente está recuperando, está varrendo dentro de uma plataforma todo o nosso conteúdo de interesse. Porque, sim, ontem eu fiz uma apresentação e aí eu falei, eu quero buscar tudo sobre tangerina. Sim, tangerina eu vou falar aqui no Sudeste. Agora, se eu for para o Sul, eu não vou falar tangerina. Eu posso falar uma outra fruta, ou o nome de uma fruta parecida com tangerina. Eu posso falar bergamota. Sim, são muito diferentes? Sim, são diferentes e tal. Eu não sou agrônomo, eu não sou engenheiro ambiental ou florestal ou de agricultura para poder saber as diferenças, mas, de qualquer maneira, de forma coloquial, a gente confunde tangerina com bergamota. Sim, e eu, como engenheiro, confundo até com laranja. Assim, porque é tudo laranja para mim, é tudo mesmo tamanho, mas o fato é que quando a gente está falando em ciência, a gente tem que ser preciso. A gente não pode dar margem a alguma questão que seja que não seja definida, que seja simplesmente vaga. Então, a gente desenvolve algumas perguntas para a gente saber se a gente está definindo bem o nosso tema, porque se a gente não conseguir responder as perguntas,
a gente provavelmente vai pensar em outras palavras, outras expressões para a gente definir o nosso tema de interesse. Então, aqui a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer. O que eu sei, o que eu não sei. E, possivelmente, nessas perguntas, a gente vai, inclusive, encontrar alguns vácuos, algumas áreas que ainda não tenham sido pesquisadas. Então, a gente pode, naturalmente, agregar muito mais para a ciência quando a gente desenvolver um trabalho inovador, que não tenha sido trabalhado, estudado por outros. Mas, naturalmente, no processo de seleção das fontes, eu vou ter que revisar todas as fontes. E eu vou recomendar algumas referências, algumas fontes para vocês fazerem esse processo de revisão ampla e completa da literatura. Que vocês vão poder, por exemplo, revisar o conteúdo publicado por muitas editoras, muitas das principais editoras, de maneira simples, direta e central, acessando a uma única página. Então, quem assistiu às minhas apresentações pelo portal de periódicos da CAPES sabe do que eu estou falando. Que, na verdade, eu não quero entrar no site de cada um desses editores para executar a mesma pesquisa, porque isso é completamente improdutivo. Então, o que eu quero? No processo de revisão da bibliografia, eu quero acessar conteúdo estabelecido, livros, teses, dissertações, porque cada um tem a sua importância na produção científica, eu tenho que revisar todos eles, eu tenho que revisar o histórico de uma tecnologia, eu tenho que buscar o estado da arte daquela tecnologia. Isso eu vou encontrar muitas vezes nos artigos científicos, nos documentos publicados em eventos da área. Então, eu tenho que ter como revisar esse tipo de conteúdo. E quando eu quero saber das melhores práticas e aplicação daquelas tecnologias, eu vou para as normas técnicas, que vão me dar uma indicação, uma recomendação de como aplicar. Então, eu vou selecionar as fontes para poder garantir essa revisão ampla e completa. E mais adiante, eu vou falar dessas recomendações que eu vou fazer para vocês. E depois disso, a gente vai fazer finalmente a pesquisa. E aí, como eu falei para vocês, na execução da pesquisa, basicamente a repetição daquilo, a gente vai usar alguns operadores booleanos, ou então a gente vai, para alguns motores de busca, a gente já vai usar que entendem as expressões coloquiais, quer dizer, a maneira que a gente fala com outro ser humano. Algumas máquinas tentam entender a gente, mas é sempre importante, quando a gente estiver falando com um computador, com uma máquina, a gente ser bem claro. Então, por exemplo, é uma crítica que eu sempre faço. Quando eu tenho o nome do autor, ao invés de eu dizer para a plataforma que eu estou buscando o nome de um autor, muitas vezes eu simplesmente busco aquele nome. E aí, quando eu obtenho qualquer coisa, menos o nome do autor. Então, muitas vezes, na hora que a gente cria a expressão, a gente tem que indicar para a plataforma o que a gente quer buscar, onde que a gente quer buscar aquela informação, se é no título, se é no autor, se é no país. Eu vou poder usar os operadores booleanos e a gente vai ter alguns outros recursos para indicar para a plataforma como que ela tem que avaliar a nossa expressão de busca. A gente vai usar parênteses, colchetes, a gente vai usar truncadores, operadores de proximidade. Eu quero buscar uma palavra que esteja próxima a outra palavra, em até uma palavra ou duas palavras. Então, aquilo que eu tinha comentado com vocês, quando a gente vai buscar, a gente tem que ser claro para a plataforma, para a gente garantir a nossa recuperação. E o meu tempo está indo embora, e no final das contas, nesse processo de revisão da literatura, naturalmente, a gente chega no momento da revisão da literatura, que é quando a gente já identificou os registros, a gente já guardou esses registros todos no nosso gestor de referências bibliográficas, e a gente vai atrás do texto completo. Quando a gente vai atrás do texto completo, se eu não consigo, através de um redirecionamento ou através das 40 mil revistas assinadas pela CAPES ou então pelas revistas assinadas pela minha instituição, quando eu não consigo acessar o texto completo, eu mando os dados referenciais para a biblioteca e ainda peço para a biblioteca. Biblioteca, me deem apoio, por favor, na obtenção desse texto completo através de computação. Por favor, eu preciso desse texto completo. Por quê? Porque eu vou ter que ler aquele texto completo para depois avaliar se eu já tenho informação suficiente, sim ou não, para poder revisar ou voltar para o primeiro passo ou voltar para algum passo dessa etapa, desse processo, para poder dar continuidade ao meu processo de pesquisa.
Vou parar quando? Olha, eu particularmente acho que a gente nunca pode parar. Por quê? Porque todo dia está sendo publicado um documento novo. Então, como garantir que daqui a 3 meses eu tenho uma revisão bibliográfica atualizada? Eu não tenho outra forma de garantir isso se eu não estiver pesquisando. E é para isso que eu crio os meus alertas, que vão me manter informado com relação a tudo que seja publicado em termos de produção mundial, em termos de fontes de informação da indústria de informação. Bom, aí a gente vai para as recomendações. Eu não falei a metade do que eu queria falar para vocês, mas de qualquer maneira, recomendações de recursos. Vamos lá. Engineer Village Compendix é um recurso. Tá? Todos esses recursos estão disponíveis para vocês. Tá? Então, como eu tinha falado para vocês, aqui embaixo a gente tem biblioteca, catálogo, repositório. É muito importante usar a biblioteca. São cientistas da informação, são pessoas especializadas, são profissionais especializados que conhecem a informação. Eles podem dizer para a gente o que está acontecendo em termos de informação no planeta. E eles podem dizer para a gente, olha, eu recomendo isso, recomendo aquilo. Naturalmente, na falta de um acesso, de um bibliotecário, de um assistente da biblioteca, eu posso buscar referências no artigo que eu tenha, ou no professor que tenha me mandado um livro, tenha me recomendado o livro, o autor do livro sempre vai ter uma referência, a bibliografia usada para o desenvolvimento de um livro ou de um documento científico sempre vai servir de referência adicional para mim. Então, eu, inicialmente, vou assim, sempre consultar aquilo que eu já tenho, o catálogo, o repositório, e para saber, em termos mundiais, o que está acontecendo em termos de produção científica, eu vou consultar para a engenharia Engineering Village Compendix. Está disponível para vocês. E isso por quê? Bom, já vou mostrar um slide para vocês, depois eu vou falar dessas outras referências, vamos avançar, eu acho que vai ser a melhor forma. Por que Engineering Village? Porque é uma base referencial que ela oferece os resumos, tá? Aquele segundo caso, é o ANI, Abstracts and Indexes. Então, essa base de dados vai permitir com que vocês varram, vejam, revisem mais de 27 milhões de registros de uma única vez em uma única plataforma, usando vocabulário não controlado e vocabulário controlado, inclusive filtrando de maneira numérica, através de propriedade. Esse recurso de filtragem numérica só está disponível em 3 plataformas do planeta. É muito bacana. Outra fonte é Scopus. Por quê? Scopus eu vou usar sempre que eu quiser saber até que ponto uma revista é relevante quando comparada com outras. Então, quando eu quiser comparar o valor de uma revista com outra revista, eu vou para os Scopus. Quando eu quiser saber quantas citações autor já teve, ou qual o peso daquele autor dentro da comunidade científica, eu vou para os Scopus. Lá nos Scopus eu vou encontrar essa informação. Lógico, sempre considerando que o Scopus é multidisciplinar. E eu vou ter que filtrar a informação para poder chegar à informação que vai complementar a minha revisão bibliográfica feita para engenharia, que Engineering Village é exclusivamente para engenharia. Science Direct é uma excelente referência em texto completo. Eu vou sempre encontrar muita informação em texto completo. Mas, além disso, tem os tópicos que são sugeridos, tem informação de cada editor, de cada revista indexada e publicada. Então, Science Direct é outra referência. Gestores de referências bibliográficas, a gente vai encontrar um monte na indústria. Recomendo o Mendeley, porque é da Elsevier. Não, brincadeira, não é porque é da Elsevier. É simplesmente porque é uma referência, é um produto gratuito e muito completo, oferecendo mais de 8 mil estilos de citações. Então, ele é muito completo, muito simples, é fácil de usar e a gente tem uma ótima treinadora para Mendeley. Bom, então, gestor de referências bibliográficas, para que eu vou usar? Sempre para poder guardar informação do meu processo de pesquisa, porque eu preciso guardar de maneira centralizada. Porque eu estou vendo informação, estou tirando fotografia, estou anotando em papel, mas eu tenho que centralizar isso em algum lugar que eu possa manter o histórico e possa compartilhar com outros. Mendeley, melhor coisa. Researcher Academy é um ponto
para os pesquisadores mais avançados, mas principalmente para pós-graduação, como Research Academy é uma página gratuito acesso para que vocês aprendam visualizem um processo sugerido de pesquisa. Desde quando? Do início da pesquisa, para você preparar o seu processo de pesquisa, até a publicação daquela pesquisa e até a avaliação da sua pesquisa em redes sociais. Então, todas as etapas, todos os passos, vocês vão encontrar dentro do Research Academy. É muito interessante essa plataforma, gratuita. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que tenha agregado de alguma maneira a informação para vocês. Tem que corrigir esse slide também. Então, como eu falei para vocês, a gente vai compartilhar, eu vou editar vou finalizar essa apresentação, os slides, e a gente vai compartilhar essa informação com vocês através de correio eletrônico que vai chegar para vocês. Vocês vão poder acessar a página, vocês vão poder acessar, obrigado, Cris, essa pesquisa inicial. Essa pesquisa inicial? Essa pesquisa inicial. Eu me esqueci de abrir a pesquisa para todos vocês preencherem logo no início, para eu saber com quem que eu estava falando. Me perdoem, mas de qualquer maneira, se vocês puderem preencher essa pesquisa, ela simplesmente dá uma noção, uma orientação de como que a gente pode melhorar nas nossas atividades e nas nossas apresentações, como que a gente pode colaborar com as atividades e desafios de vocês. Porque, sim, é muito interessante estar aqui desse lado, apresentando produtos, mostrando produtos, desenvolvendo atividades com vocês, mas vocês é que estão na ponta, vocês é que estão fazendo uso dessa informação, desses recursos todos. Então, é sempre muito bom saber até que ponto que esses recursos estão apropriados a vocês, estão sendo usados por vocês, são conhecidos por vocês, e todo e qualquer comentário, a gente sempre vai agradecer que vocês encaminhem para a gente, através de qualquer canal de comunicação, porque é assim que a gente melhora, é assim que a gente melhor atende a comunidade científica que tem acesso, que assina, que acredita, que faz uso dos recursos da Elsevier. Então, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Foi muito bom ter esse contato com vocês. Espero que tenha sido de proveito mais uma vez e eu espero que fiquem bem, sigam bem e sucessos nas atividades de pesquisa de vocês. Tem mais uma pesquisa, logo depois dessa. Cris, eu acho que, de repente, pode passar para outra pesquisa, para a gente finalizar. Cris, você está mute. Oi, obrigada, Luiz. Eu queria só pedir para o pessoal, se puder, dar uma aceleradinha, justamente para a gente conseguir lançar a segunda pesquisa também, que é muito importante para nós. Eu não sei, Luiz, você tem mais um tempinho para Q&A ou... Sim, com certeza. Tá, legal. Então, não vão embora ainda, fiquem que a gente vai continuar. Mais uns recadinhos também, relembrando que certificado, link de acesso ao nosso canal de YouTube, tudo vai ser enviado para vocês até quinta-feira, tá bom? A gente vai subir já à tarde, provavelmente, o YouTube. A gente teve um probleminha aí técnico com a capacidade desse webinar, mas esperamos que vocês compreendam e esse conteúdo vai ficar disponível. E o outro recado que eu queria dar também, teve muita pergunta sobre Mendeley, tá? Não era o foco desse webinar de hoje, então eu quero convidá-los também a acessar o material de Mendeley, tanto no nosso Instagram, tem um link ali de destaques, que vocês vão ver que tem um monte de tutoriais de Mendeley, que também estão disponíveis no YouTube, então não tem como vocês não conseguirem esse acesso. E também dizer, na verdade, convidar para 2 próximos webinars. No dia 31, a gente justamente vai ter um Deep Webinar com o excelentíssimo Luiz, que falou com vocês hoje, às 9 horas. O link está no nosso Instagram também. Vai ser um Deep Webinar sobre Compendex, então como entrar mais a fundo aí na ferramenta. E na sequência, vai ter justamente um webinar de Mendeley também, então vocês podem assistir os dois. No próprio dia 31, em parceria com uma universidade, mas o link está lá nos nossos stories. Então, já estou fazendo esse resumão, porque teve muita pergunta de Mendeley e a gente não vai conseguir entrar nelas hoje. Então, eu vou encerrar aqui essa pesquisinha para entrar na outra.
e vamos fazer mais, acho que a gente consegue ficar mais uns 10, 15 minutinhos para tentar responder alguma coisa de Q&A. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer todos por conta do tempo, mas esperamos que Solo vocês voy a sigam. adicionar un comentario. Pois não, También Mari. tenemos algunas preguntas relacionadas cuando Luis mostrou uma base que era de mapas. Tivemos uma pergunta lá. Próximo 6 de agosto será un webinar especializado en geociencia. Lá estaremos mostrando esa plataforma. Luis, com você agora. Ah, perdão. Muito bem lembrado, Mari. Muito obrigada. Obrigado, Mari. Obrigado, Cris. Na verdade, eu me perdi um pouco nas perguntas. Aí, Vamos lá. deixa eu ver aqui. Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu tentar responder Luiz, aqui. eu não sei se você acabou fazendo a enquete 2, eu não estou achando, só para que Não. você saiba. Criei. Eu acho que ela só vai aparecer depois que você fechar. Eu já encerrei, tá? Encerrou? Então, dá uma olhadinha se você consegue lançar. Que engraçado. Que eu só tenho como fazer um relaunch. Aqui lá em cima na opção, eu já disse. Eu vou lançar aqui a pesquisa que algumas pessoas. Ah, agora está encerrando. Foi, agora foi a pergunta 2. Foi mal. Você quer finalizar, Cris, a gravação? Não, quero que você responda. Ah, tá bom. Tá? Vamos lá. Beleza. Fica à vontade. Então deixa eu ver aqui as perguntas. Sim, já estivemos respondendo algumas em Open, ficaram as que não. Perfeito. Também, por enquanto, Luís revisa as perguntas. Também tivemos perguntas relacionadas a patentes. Na Engineering Village tem uma base específica que é de patentes, que tem da Europa, dos Estados Unidos e WIPO, tá? Qualquer outra dúvida, a gente fica em contato. Obrigado, Mari. Como tratar a literatura Gray? Essa literatura, ela é publicada em algumas bases de dados. Então, sim, é importante buscar também essa literatura quando o tema requerer, porque tudo vai depender do tema. Tem informação que muitas pessoas não, ou muitos pesquisadores não gostam, né? Por exemplo, a informação que é publicada em eventos da área. E aí, como dizer se essa informação é científica ou não é científica? Bom, são eventos da área, ou então revistas da indústria. São revistas comerciais. Bom, mas até que ponto que aquela informação é científica ou não é científica? O fato é que, dependendo da área, da minha área de interesse, da minha área de pesquisa, eu tenho que consultar a informação que talvez não seja publicada nas melhores revistas, nas revistas de maior impacto no planeta, na indústria de informação científica. Então, sim, eu tenho que consultar outras fontes. Através da Elsevier, vocês vão encontrar muita informação. Agora, não está tudo aí. Vocês vão ter que buscar informação adicional. Uma forma de vocês consultarem essa informação transitória ou informação que não é a informação publicada de maneira definitiva em revistas revisadas por pares, essa informação vocês vão encontrar nos datasets do próprio Mendeley. Se vocês fizerem uma busca nos datasets do Mendeley, vocês vão encontrar informação adicional, complementar. Essa informação também está disponível através do próprio Scopus. Quando vocês executam uma pesquisa, tem um link no canto direito superior que vai permitir que vocês acessem essa informação transitória. Quer dizer, essa informação Gray é essa informação que não é a definitiva que foi publicada pelo autor. A pesquisa, os dados... Olha, a explicação da metodologia de pesquisa, ela não precisa, no meu entendimento, entrar no artigo. O artigo ele tem que garantir uma revisão bibliográfica, ou talvez uma revisão sistemática, talvez, não sei, dependendo da área, o artigo ele vai ter que garantir que toda informação pertinente, relevante, foi levantada. Então, até que ponto que você tem que citar metodologia? Eu acredito que você não tenha que fazer isso. Agora, sim, para garantir a qualidade do seu levantamento, você vai ter que
fazer com que essa revisão, com que esse processo seja completo. Na parte em vermelho é o formato de uma citação, e agora eu perdi. Poderia explicar as diferenças citations e... a diferença de base citation e ANI, isso vai estar num quadro que vai ser compartilhado com vocês na apresentação, mas a base de citação, ela só tem o mínimo daquele documento. Então, como eu tinha falado para vocês, vocês vão encontrar o título, o nome do autor, o nome da revista e mais nada. Basicamente é isso que vocês vão encontrar. Quando é ANI, vocês vão encontrar os resumos. Então, além desses poucos metadados de uma base de citações, vocês também vão encontrar palavras-chave, palavras controladas, informação adicional que tenha sido agregada a cada documento pelo editor para facilitar a recuperação. Vocês vão encontrar principalmente o resumo. Então, uma base de citação, ela basicamente serve para você identificar a existência de um documento, com base no título, muito possivelmente. Ou então, os documentos publicados por um determinado autor, ou a quantidade de documentos publicados por um autor. Agora, quando você quiser saber do que se trata um documento, vocês vão ter que consultar uma base que tenha, no mínimo, os resumos. E essas são as bases ANI. A base de dados numéricos, na verdade, a própria base que eu citei, Engineer Village Compendex, está disponível para vocês através do portal de periódicos da CAPES. Eu não estou demonstrando, eu estou meio preguiçoso. É mentira, gente, eu não estou preguiçoso, não. Eu posso estar enrolado, tá? Mas preguiçoso eu não estou, não. Aí eu estava querendo ver aqui, deixa eu ver, é que eu estava procurando uma outra informação. Eu vou voltar aqui ao slide, porque aí eu mostro isso para vocês no slide. Mas, de qualquer forma, se vocês forem à plataforma Engineer Village, vocês vão encontrar a opção de filtragem numérica. Está carregando ali, enquanto carrega a página. Pois não? Por enquanto ele carrega, tenho uma pergunta, já que você está na plataforma, de como criar alertas, que foi de Liam. Bacana. Tá bom. Então, deixa eu... Está na hora do almoço. Food. Eu executei uma pesquisa, entrei na plataforma, estou logado no meu usuário, registrado aqui nas plataformas Elsevier. Então, eu tenho um registro na plataforma Engineer Village, que serve também para o Mendeley, que serve também para Scopus. Então, executei uma pesquisa por Food, pura e simplesmente. Aqui, se por um acaso eu quisesse, a plataforma eu poderia ter revisado sugestões de como buscar food, produtos alimentícios, ou plantas, ou aditivos. Então, aqui eu escrevi simplesmente food e executei a pesquisa. A plataforma vai me recomendar algumas outras palavras. E aqui embaixo, a gente tem a opção de criar alerta e de guardar a expressão de busca. Então, isso eu vou poder clicar. Então, cliquei agora, guardei a busca debaixo ou no meu perfil logado agora na plataforma. Lá em cima a gente tem Luiz Baginski, eu estou logado na plataforma. Isso ficou guardado na plataforma. Só a expressão de busca que é essa aqui. Agora, se por um acaso eu quiser que a plataforma me mantenha atualizado com relação ao que esteja acontecendo em termos de alimentação, eu crio um alerta. Clico simplesmente em Create Alert. E, a partir daí, a plataforma vai reexecutar essa mesma busca uma vez por semana e vai me mandar um e-mail dizendo assim: Luiz, esses artigos foram adicionados para essa expressão de busca. Então, essa é a criação de um alerta. E essa opção de criação de alerta está disponível em todas as plataformas. Voltando aqui, a Mari tinha falado de base de dados. A plataforma Engineer Village é a vila do engenheiro. Por quê? Porque, além de pesquisar Compendex, que é a base que vocês podem acessar, ela também permite o acesso a bases das geociências. GeoBase, GeoRef, permite a base de química. Por exemplo, CBNB ou química de patentes, como a Mari já tinha falado, a Mariela, perdão, já tinha falado, de patentes mundiais dos Estados Unidos, a informação de física. Então, de uma maneira centralizada aqui nessa plataforma, na Vila do Engenheiro, eu posso buscar de uma vez só todas essas bases, todas essas fontes de informação.
eu tinha uma outra pergunta que tinha sido feita, as diferenças das bases ENI. Eu estou chegando aqui no slide só para mostrar para vocês. Deixa eu ver, tem mais pergunta, né? Sim, igual, só um comentário também para a audiência. As perguntas ficam para a gente, então estaremos respondendo aquelas que não consigamos responder agora e que não sejam específicas de Mendeley, estaremos respondendo pelo e-mail. Obrigado, Mari. Aqui a gente tem o slide que vai chegar para vocês traduzido, e aqui vai ficar clara a diferença de cada tipo de base de dados para vocês, só para vocês terem uma ideia. Mas é isso. Vamos a outra pergunta. Deixa eu ver outra pergunta. Bom dia, prazer. Base de dados numéricos. Aqui dados numéricos. Então, eu executei a pesquisa por food, né? Falei do alerta. Mas onde é que está o filtro numérico? Aqui do lado esquerdo, a gente tem os filtros dinâmicos, que a gente pode usar para saber qual autor mais publicou para food, ou qual país mais publicou para esse tema aqui, resultado da minha pesquisa. Mas se eu quiser filtrar por uma propriedade física, eu clico aqui no filtro de propriedade física, Physical Property, e aqui eu vou identificar as propriedades que foram encontradas em todos esses resultados que eu estou vendo na tela. E a partir daí, eu vou poder simplesmente indicar uma propriedade. Então, eu vou indicar temperatura e aqui eu vou poder indicar a unidade que eu vou usar para filtrar esses resultados. E depois aqui eu vou colocar números. Então, eu quero recuperar documentos que contenham a palavra food e alimento e mencionem uma temperatura entre maior ou igual. Eu escolho aqui o operador booleano. E aqui eu vou poder colocar entre 60 e 80 graus Celsius. A plataforma vai buscar 60 e 80, tudo que tiver entre 60 e 80, qualquer que seja a unidade usada pelo editor. E eu recupero os documentos que sim vão conter uma temperatura naquela faixa. Agora aqui eu estou falando do filtro numérico. Eu estou falando de um documento que apresenta uma temperatura entre 60 e 80 graus Celsius, porque foi isso que eu coloquei e aqui eu encontro no resumo. Então, isso aqui, para as ciências exatas, é uma ferramenta muito útil, que permite a filtragem com base numérica. Tem uma pergunta sobre acceptance rate, eu não sei o que é. Essa podemos deixar para procurar depois. Eu vi essa, perfeito, mas fica perfeito. para depois. Tem uma pergunta obrigado. de Juliane Almeida, não sei se você conseguiu vir. Existem áreas que as palavras controladas diferem na própria área técnica. Por exemplo, não existe o termo epura em inglês. Como fazer nesses casos? Acho que tem relacionamento com controle e uncontrol, mas não sei como você quer. Qual a palavra, Mari? Não tem, tem relação com palavras controladas. Pergunta de Juliane Almeida. Deixa eu ver. Estou chegando nela. Isso. Que as palavras controladas diferem na própria área técnica. Por exemplo, não existe o termo épura em inglês. Entendi. É uma questão bem interessante, Juliane. Obrigado pela pergunta. Olha, o que eu recomendaria? Aqui, no caso, eu não conheço o tema, tá? Então, eu vou digitar exatamente o que você me falou. Épura, e vou executar a pesquisa. Vou verificar se eu encontro algum resultado. Não encontrei nenhum resultado. Provavelmente, essa palavra em português não foi indexada aqui na plataforma Compendex. Agora, se eu tivesse a palavra em inglês, eu buscaria essa palavra no tesauro. Clicando aqui nessa opção de busca no tesauro. Por que eu buscaria no tesauro? Porque apesar de a área técnica não ter uma palavra definida única para esse assunto, no processo de indexação de todo o conteúdo, é necessário estabelecer uma palavra única para se aplicar para todo o tema dentro de todo o conteúdo. Então, certamente, dentro do vocabulário controlado, a gente vai encontrar uma palavra única que foi definida para falar sobre esse tema.
Me desculpe a minha ignorância. Deixa eu ver aqui. Geometria espacial. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Peraí, eu estou buscando aqui. Estou buscando no Tesauro, não é para buscar no Tesauro, não. Nesse momento, porque o Tesauro ele é todo em inglês, então não faz sentido eu buscar. Geometria. Cadê? Geometria espacial. Então, deixa eu buscar geometria espacial. Também não encontrei nada. Deixa eu buscar geometria. Lembrando que todo o conteúdo Elsevier, ele é traduzido para o idioma inglês, mesmo que ele tenha sido publicado em português. Mas eu digitei geometria simplesmente para buscar aqui no vocabulário controlado palavras similares, para poder buscar geometria, por exemplo, e outras palavras. Geometria, geometry, spatial, deve ser spatial geometry, alguma coisa assim. Então, aqui eu simplesmente executaria a pesquisa por geometry. Vamos voltar lá. Spatial, vamos tentar spatial geometry. Então, vamos ver o que a gente obtém de resultado. Agora eu estou com o texto em inglês e aqui eu revisaria as palavras associadas à geometria espacial. Porque em algum momento aqui a gente vai encontrar a expressão que é usada para incluir esse tema de épura, eu entendo. Mas é uma questão de análise, e é interessante, é uma questão de análise prévia de consulta, de recuperação de conteúdo. Quer dizer, eu primeiro tenho que identificar as palavras para depois executar a pesquisa. Naturalmente, depois que eu executo a pesquisa e ainda mais encontrando o vocabulário controlado, eu garanto a relevância nos meus resultados. Análise bibliométrica é um bom instrumento para construir uma revisão bibliográfica? Eu tenho utilizado... Sim, eu entendo que sim. A revisão bibliográfica, ela garante a relevância, ela garante que você entende o contexto de onde você está tirando informação, de onde você está escolhendo a informação que você está buscando. Então, sim, com certeza. Eu não entendi muito bem qual seria a forma de pesquisar Pessoal, em cada Luiz, revista. Oi. Infelizmente a gente vai ter que encerrar. Sei que está super bacana, ainda tem aí 350 pessoas conectadas, a gente agradece muito. Então eu queria te pedir para fazer a saideira agora, para a gente continuar. Lembrando a todos que vocês vão receber os contatos do Luiz, ele vai ficar à disposição, então a gente está só começando esse bate-papo, então não fiquem chateados se a gente não conseguir responder agora, que a gente está sempre conectado. Tá, Luiz? Vamos fazer a última, então? Tá bom. Então, eu vou fazer comentários sobre essas duas perguntas aqui. Perfeito. Simplesmente. Só um comentário, Luiz, desculpa. Para José Rosa, o mecanismo de patentes, também tivemos outra pergunta. Na mesma plataforma Engineering Village, que vocês têm acesso pela CAPES, lá é outra base específica. Depois, para os que perguntaram, vou enviar informação específica. Tudo de você, Luiz. Valeu, obrigado. São muitas perguntas e puxa vida, eu tinha que ter falado mais rápido e menos para poder guardar mais tempo para perguntas e respostas. Mas, de qualquer maneira, eu reviso tudo depois, respondo e mando as respostas para quem perguntou e para quem eu não vou conseguir responder. Aqui, na plataforma Engineering Village, do lado direito, a gente tem a opção de ordenação dos resultados. Aqui a gente pode ordenar por autor, por fonte, título da revista ou por data e relevância. Só para comentar com vocês, relevância, a indústria mundial hoje entende como relevância a frequência em que as palavras aparecem no texto. No texto, aqui a gente tem resumos e metadados. Então, aqui, quanto mais aparecer essa expressão, mais vai ser relevante o documento. Agora, se aquela expressão buscada aparecer no título, tem um peso maior. Se aquela expressão buscada aparecer como palavra-chave, tem um peso maior. E é assim que a plataforma calcula e ordena por relevância os resultados.
Ah, então tá. Então foi isso. Ah, então tá, uma peninha, mas senão a gente tem aqui conteúdo para a semana inteira, né? E é bom que sempre fica espaço para um próximo webinar. Então a gente agradece muito, agradeço muito o tempo do Luiz, que se dedicou em fazer essa apresentação para nós. Espero que tenha sido de grande valia para todos, pelo que eu vi pela pesquisa foi, então me alegra muito. E a gente continua se vendo, reforçando o nosso canal de Instagram. Hoje é o que está mais atualizado para vocês saberem de todos os webinars que nós estamos promovendo, em parcerias com outras instituições ou o nosso mesmo, @LazEusevier. A gente não está postando no Facebook agora, teve gente que falou que não tem Instagram, então a gente pede para criar aquela continha só para seguir a gente, imagina que privilégio, tá? Então tá muito bacana a interação por lá, então fica esse convite. Aí o Luiz está deixando a página com vocês. Vou encerrar agora e vou encerrar a gravação também. E nós nos vemos no próximo webinar. Esperamos que no dia 31 com Compendex, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado a todos. Que fiquem bem. Sucessos a todos.